E aí, Bom dia. quem que tá indo presencial? Ninguém. E aí, professor? Sério? Não tem ninguém no presencial. Só estou Joe aqui. Esperar o pessoal entrar aí, né? E aí, Lina aqui. Bom dia. Aumenta o volume aí, ô Luiz. Bom dia, Laura. O pessoal está entrando e saindo. E professora, você vai passar a prova de física hoje? Quem que perguntou? A Laura. Eu passei ontem. Esse povo A brisado, hein? verdade, né? Nossa. Uma brisa. Depois a gente conversa sobre isso, tá? No final da aula. Deixa eu abrir aqui os cadernos, tá? Bom dia, professor. Bom dia, Pedro. Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa aula, tá? Eu vou começar a aula relembrando para vocês algumas atividades que a gente fez. Aí depois do intervalo a gente começa o conteúdo novo, que é o conteúdo de dilatação anômala da água, tá? Na última aula a gente viu a dilatação dos sólidos. Vou estar fazendo algumas questões aqui para a gente estar para incentivar vocês aqui a resolver esses problemas, né, de dilatação de sólidos. Mostrar aqui para vocês algumas questões. Faz a tarefa mínima e complementar, tá? Deixa eu filmar aqui, mostrar para vocês aqui. Então, vamos começar com essa questãozinha básica aqui, tá? É uma questão que eu tirei lá da tarefa mínima, e a questão diz assim, ó. No laboratório, um grupo de alunos registrou o comprimento L de uma barra metálica, à medida que sua temperatura T aumentava, obtendo o gráfico abaixo. Então, quando a temperatura era 10 graus Celsius, como vocês podem ver aqui, ó, quando a temperatura é 10 graus Celsius, o valor do comprimento da barra é de 800 milímetros, e quando a temperatura subiu para 110 graus Celsius, o comprimento da barra aumentou para 801. Pela análise do gráfico, qual é o coeficiente de dilatação? Então, a gente quer saber qual é o coeficiente de dilatação do metal. Para esse conteúdo, é importante que vocês abram a apostila e vejam quais são as fórmulas, porque a gente geralmente não lembra, tá? A página desse conteúdo se encontra na página 198, tá? E aí, nós vamos estar utilizando essa formulazinha aqui, ó. Vou tirar um print para vocês verem. A fórmula é essa aqui, ó. A dilatação de um sólido de forma linear é o valor inicial desse sólido menos o coeficiente de dilatação, representado pela letra alfa, vezes a mudança de temperatura, tá?
Então, a gente vai substituir esses valores e fazer o cálculo. Bom, o valor final da variação, né? Quanto ele ampliou, quanto ele diminuiu, pessoal, foi de 800 para 801. Lembre-se, ΔL é o valor final menos o valor inicial, tá? Inicial é 800 e o final é 801. Isso aqui é igual ao comprimento da barra inicial, o comprimento inicial é 800, vezes o coeficiente de dilatação, que eu não sei quanto que é, e a variação de temperatura é dada por valor final menos valor inicial, 110 para 100 e pouco. Deixa eu colocar aqui ao lado, que aí eu consigo fazer o cálculo aqui do lado. Então, é de 110 menos 80. Você pode ainda, deixa eu ver se alguém levantou a mão. Alguém levantou a mão e não, né? Beleza. Então, Não. você pode, gente, fazer de uma forma direta. Página 198 desse conteúdo, tá? Mas o conteúdo novo vai ser da página 201. Isso aqui é só para a gente revisar o que a gente viu na última aula para poder iniciar a de hoje. Ao invés de você escrever isso, você só poderia simplesmente escrever aqui 1, né? Porque ele aumentou uma unidade. Aqui você repete 800 e o alfa, ó. E em vez de escrever 110 menos 80, você poderia simplesmente escrever 30 graus, né? Que é o que foi... Opa, 80 não, tá, gente? Desculpa, aqui é 10, né? Aqui é 10, o valor inicial é 10. Você poderia simplesmente colocar o 100 aqui, ó. 100. E aí, você vai fazer o quê? 100 vezes 800 dá... Só repetir os zeros, dá 80.000 alfa. Como a gente quer saber o valor de alfa, a gente vai passar esse carinha para o outro lado dividindo. Então, alfa é igual a 1 dividido por 800, ou melhor, 80.000. Em notação científica, isso é 1 dividido para 8 vezes 10 à quarta potência, tá? Observe que está em potência aqui, tá bom? Opa, aí vamos lá. 1 dividido para 8, nós vamos pegar o 1 e dividir para 8. 1 dividido para 8 vai dar, não dá, então a gente coloca o 0 e a vírgula. 10 dividido para 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8, subtraindo fica 2, coloca o 0. 20 dividido para 8 dá 2, 2 vezes 8 dá 16, sobra 4, coloca o 0. 40 dividido para 8, 5. 5 vezes 8, 40. E aí, o resultado final é 0,125, tá? Então, fica 0,125. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, alfa é igual a 0,125 vezes 10 elevado. Como o 10 a quarta está embaixo, ele vai lá para cima, com o expoente negativo. E aí, para finalizar, eu vou passar a vírgula uma casa decimal para a direita, então 1,25. Quando eu passo a vírgula uma casa decimal para a direita, você subtrai 1 no expoente. Então, ao invés de ficar menos 5, menos 4 fica menos 5 no expoente, tá? Resultado final, letra E, 1,25 vezes 10 elevado a menos 5 graus centígrados inverso, tá? Alguma dúvida, pessoal? Certo? Então, copiem, porque, como vocês sabem, daqui a pouquinho eu vou mandar essa questão lá na plataforma para vocês, tá bom? Então, copiem. Tenta Ah, não, perder minha conta toda. desculpa. Eu não Essa mando, aqui não. essa aqui é da aula do estudado, tá? Então, esqueça que eu falei. Essa aí é Só que depois complementar, observar. professor. Oi? Essa aí é complementar. Essa aqui é mínima, essa aqui. Ah, tá. Essa aqui é da mínima, tá? Deixa eu mandar aqui no grupo para vocês. Vocês devem estar vendo o grupo aí agora. Não, né? Não dá de ver, não, né?
Você pode baixar um pouquinho a questão, professor, para copiar a parte de baixo? Posso? Ele mandou no grupo lá, Pedro. Ah, ele mandou no grupo? Nem vi. Então tá bom. Então vamos lá, agora para a questão 2 aqui, um exemplo 2 aqui, deixa eu pegar aqui. Isso é bem parecido com essa aqui, tá, gente? A fórmula vai ser a mesma. Olha só. No continente europeu, uma linha férrea da ordem de 600 quilômetros de extensão tem sua temperatura variando de menos 10 graus Celsius no inverno até 30 graus Celsius no verão. O coeficiente de dilatação linear do material que é feito o trilho é de 10 elevado a menos 5. A variação de comprimento dos trilhos é dada por qual valor aqui, né? Então, vamos lá. Aí, a observação importante, tá, gente? Ó, ele quer a variação em metros, tá? Então, aqui está em quilômetros, então tem que ter cuidado aqui na hora de fazer. Então, como que a gente vai fazer essa questão? Bem parecido com a outra, ó. Nós vamos fazer delta L igual ao valor inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura, tá? Quanto que vale um valor do comprimento inicial? 600 quilômetros, que é a mesma coisa que 600 mil metros, tá? Coeficiente de dilatação, 10 a menos 5. A variação de temperatura, valor final é 30, menos o valor inicial, que é menos 10. Bom, vamos transformar isso aqui em notação científica, ó. Fica 6 vezes 10 a quinta, vezes 10 a menos 5, que é o coeficiente, vezes 30 menos 10 dá 40, tá? Ó, observa que esse vai cancelar com esse, porque eles são iguais, mas têm sinais opostos, tá? Então, eles vão se cancelar. E aí, vai sobrar 6 vezes 40, 6 vezes 4, 24, repete o zero, tá? Então, a diferença aí, gente, a variação linear é de 240 metros, tá? Alguma dúvida? A fórmula é a mesma, né? A fórmula é a mesma anterior. Ah, tá. Alguma dúvida? E a forma seria a variação de L igual a L inicial vezes alfa, eu esqueci o nome, vezes variação. Coeficiente de dilatação. Ok. Ok? Vamos fazer chamada. Eu estou percebendo aqui que só o Lucas e o Pedro estão com a câmera ligada, tá? Professor, eu tô copiando a alternativa, peraí. Deixa eu fazer chamada aqui. Bárbara. Beatriz. Caio. Daniel não vem, né? Ellen.
Presente. Rafael, Presente. Isabela, José, Cláudia, Presente. Linerk, Luana, Lucas, Luiz Flávio, Presente. Luiz Felipe, Presente. Matheus, Pedro. Presente. Você me chamou, professor? Também. Ah, sim. Tô aqui. Chamada feita. Vamos lá, tá? Vamos fazer essa questão, melhor. Na verdade, não vamos fazer não, porque a gente já vai para o intervalo. E quando a gente retornar do intervalo, nós vamos falar sobre dilatação anômala da água, tá? Que é um efeito que só é observado na água. A gente viu que quando aumenta essa temperatura dos sólidos, ele expande, ele aumenta de tamanho, né? Como a gente pode ver nessa questão, que a linha de ferro dilatou 240 metros aí, tá? Isso ocorre na vida real. Não sei se com tamanha proporção, mas ocorre uma dilatação, aumenta o tamanho dos sólidos. E quando a temperatura diminui, os sólidos vão ficando menores, tá? Vai diminuindo o seu tamanho. Essa diferença é muito pequena, tá, gente? Não é aquela diferença gigantesca, então não tenham isso em mente, tá? Aí um detalhe importante. Na água, a gente vai ver hoje que a água ela tem um efeito bem diferente, que é o seguinte. Entre 0 e 4 graus Celsius, a água, ao invés de diminuir o seu tamanho, ela faz expandir. Vocês já devem ter se reparado que se você colocar uma garrafa de refrigerante, uma garrafa mesmo de água mineral no congelador, e a água congela, ela estufa a garrafa. Já viram isso? Por que isso ocorre? Porque, diferente dos outros materiais, a água ela vai expandir entre a temperatura ali aproximadamente 0 até 4 graus Celsius, ela expande ao invés de comprimir o seu tamanho, tá? Como acontece com outros materiais. Mas isso a gente vai deixar para depois do intervalo, tá? Vou liberar vocês para o intervalo. Eu nem vou encerrar a chamada aqui, eu vou só mutar e aí vocês retornem 10h15, tá bom? Aguardo vocês. Ok.
E aí, pessoal? Vamos lá retornar a nossa aula? Pô, que susto. Tá. Cheguei gritando assim, não, mano. E aí? Do nada. Tô aqui assistindo, pum. Explode uma voz assim, né? Uá! É, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom dia, professor. Bom dia. A gente vai começar agora, a gente vai falar sobre a dilatação anômala da água, tá? Então, só um minutinho. Então, vamos lá. Espero que dê certo aqui. É que eu coloquei na Twitch lá. Estou transmitindo na Twitch. Tá Vou ver ouvindo aí? aqui, vou ver aqui. Olha o eco. Vamos voltar aqui. Tem 2 pessoas aqui online. Rapaz, os caras são rápidos, hein? Caraca, eu ainda nem entrei, vou ver. Então, vamos lá, gente. Deixa eu trocar aqui a tela, né? Então, a gente vai falar hoje, agora, nesse exato momento, sobre a dilatação anômala da água. Como eu estou sozinho aqui na sala, tirei a máscara um pouco. Dá uma aliviada aqui. Vamos lá. Página 201 do nosso material. Tá? Deixa eu filmar aqui o nosso material para ser melhorzinho. E aí nós temos aí na aula 11, né? Nós temos a dilatação anômala da água. Olha só, pessoal. Como eu havia comentado isso antes do nosso intervalo, sobre esse aspecto básico da dilatação da água, que é o seguinte: qualquer material, uma barra de ferro, os trilhos do trem que a gente viu no último exercício, uma ponte de concreto que é construída aqui, por exemplo, essa próxima da gente aqui no Rio Pantanal, no Rio Paraguai, vai acontecer o seguinte efeito: quando a temperatura aumenta, geralmente, deixa eu voltar aqui, ó. Quando a temperatura aumenta, como vocês podem ver nesse exemplo, ó, o objeto em questão, ele dilata, ou seja, ele vai aumentar o seu volume, ou aumentar o seu tamanho, a sua área de superfície. Quando a temperatura diminui, geralmente o sólido, ele se comprime, ou seja, ele diminui seu tamanho. Eu já dei o exemplo das cordas de violões, das cordas de instrumentos musicais, que quando a temperatura aumenta, ela dilata, então desafia o instrumento, ou quando a temperatura cai muito, as cordas vão se comprimir e vai desafinar também o instrumento. Então, são efeitos que que a gente observa em diversos mecanismos, né, em diversas formas diferentes, tá? Então, qual seria essa parte de anormalidade da água? Eu estou mostrando no Twitter aqui, peraí, deixa eu voltar para cá. Desculpem aí. Então, eu me perdi aqui nas abas aqui. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com a água em particular, ocorre um efeito estranho, tá? Por isso que é chamado de dilatação anômala, porque a água, na temperatura entre 0 e 4 graus, né, por volta de 0 e 4 graus, o que acontece? Ao invés do volume diminuir, ó, o volume aumenta. Observa que o volume está aumentando, ó. Quando a temperatura vai diminuindo de 4 para 0 graus, ao invés do volume de água diminuir, ela faz o efeito contrário. Ela simplesmente aumenta o seu volume, tá? Deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês, para enfatizar isso aí, tá? Certinho esse água aí. Deixa eu ver se vai abrir aqui uma imagem sobre isso. Ô, professor, qual que é a página do conteúdo mesmo? 201, tá, pessoal? Tá no grupo do WhatsApp, eu mandei lá no grupo do WhatsApp. Obrigada, obrigada. O que acontece, ó? Deixa eu ver. Não vou conseguir nenhum exemplo mesmo.
ver se com o título correto isso aqui vai aparecer. Só vai aparecer imagem comum, não vai aparecer uma imagem real. Não vai aparecer do jeito que eu quero. Então, o que acontece? Ó? Quando você... Se você já deve ter se deparado com isso, de vocês colocarem uma garrafa de água mineral, como essa que tem aqui, ó, no congelador da casa de vocês, na geladeira. E quando vocês foram ver a água congelada, a garrafa, ela se expandiu, ela se estufou, ela aumentou de tamanho. Isso ocorre porque entre 4 e 0 graus, a água tem esse efeito colateral de ter uma dilatação diferente dos demais corpos, das demais substâncias. Ou seja, a água, ao invés de diminuir seu tamanho, como é o esperado, ela aumenta o seu volume, tá? O comportamento do volume de água, em contrapartida, ela é interessante também porque há uma relação disso com o comportamento da densidade da água. O que é densidade? É a característica de um material que relaciona a massa de uma substância com o volume que essa substância ocupa, tá? O volume que ela ocupa. Em termos de fórmula, nós estudamos ano passado, a densidade é a massa sobre o volume. Nesse caso, a densidade está relacionada com uma temperatura. Então, de 10 até 4 graus Celsius, a densidade da água aumenta. Por isso que você vê quando a água vai congelando, você vê aquela camadinha de gelo se formando dentro da água. E de 4 a 0 graus Celsius, a densidade da água vai diminuindo, tá? Então, a densidade da água diminui. E isso é interessante, porque você já deve ter reparado que o gelo comum, tá? O gelo feito de água, ele flutua na água. Por isso que, por exemplo, no Ártico, a maior parte do gelo está flutuando sobre a água, boiando sobre a água, tá? Pura e simplesmente porque a densidade do gelo é inferior à densidade da água líquida, tá? Então, isso é interessante aqui da gente ressaltar. Na natureza, algo interessante, ó. Observe que esse lago aqui contém água com temperaturas acima de 4 graus Celsius, ó. A água aqui em cima, ela é menos densa, tá? Quanto maior a temperatura, e vai ficando mais densa no fundo do lago, nesse caso está a 4 graus Celsius. Quando o lago congela, ele vai obter temperaturas entre 0 e 4 graus Celsius. Isso ocorre porque a densidade da água, ela é mais densa, nesse caso, ela é mais densa na parte inferior, na parte da temperatura de 4 graus Celsius, e ela vai ser menos densa quando ela estiver próximo de 0 graus Celsius. Em outras palavras, fica assim. Aproximadamente 4 graus Celsius seria aquela temperatura padrão para duas coisas, para analisarmos duas coisas básicas. Deixa eu apagar aqui e explicar nesses gráficos aqui para vocês verem. Deixa eu apagar aqui, nesses dois aqui. Bom, a temperatura próxima de 4 graus Celsius vai nos dar duas informações que são importantes. Primeiro, a dilatação anômala da água, que próximo de 4 graus Celsius, tanto para o sentido positivo quanto para o sentido negativo, né, para a esquerda, quanto maior for a temperatura, maior vai ser o volume da água ocupada, porque as moléculas vão se expandir, elas vão estar mais livres para poder se agitar, tá? E o volume aumenta. Não confundir, por exemplo, quando a água chega a 100 graus Celsius aproximadamente, que aí ela começa a evaporar, tá? Que aí, claro, ela vai diminuir o tamanho, o seu volume, porque parte da água está sendo mandada para o espaço. Aí. E aqui, entre 4 e 0 graus Celsius, o volume da água também vai aumentar, tá? Vai se expandir. Em contrapartida, o efeito em relação à densidade é contrário, tá? O 4 graus Celsius aqui seria o nosso ponto de referência. Para temperaturas acima de 4 graus Celsius,
o volume da água vai diminuindo, densidade da água vai diminuindo, ou seja, quanto maior for a temperatura, menos densa vai ser a água, tá? E de 4 até 0 graus Celsius, né, por sentido negativo, aqui, voltando, também acontece esse mesmo fenômeno, tá? Então, 4 graus Celsius seria o ponto de referência tanto para a temperatura, densidade em relação à temperatura, tá? Quanto para o volume da água. Bom? Então, isso é interessante para a gente poder ficar atento aí a esses efeitos. Alguma dúvida, pessoal, até aí? E aí, pessoal? Dúvidas? Não, nenhum. De boa? Não, não. Então, já que todo mundo está de boa, vamos para os exercícios, tá? A gente tem dois exercícios aqui, tá? Esses exercícios, gente, eu vou estar enviando para vocês na plataforma, como é o nosso combinado. Aí eu vou estar pegando exercícios lá da nossa tarefa complementar para estar fazendo com vocês. Deixa eu trocar aqui a tela. Vamos voltar aqui para o Paint. Enquanto isso, né? A minha barba está crescendo, cara. A câmera está Fica de invertida. branco no final do ano. Tá bonito, hein? Sério, doido. Tem cada ideia. Não ganha ponto não, Gabriel. Vira o Papai Noel logo. Eu não sou perto do Escolório, deixa loiro. Professor, Oi, o senhor tá na sala do segundo ano mesmo? tô na sala de vocês. Ah, então eles já consertaram o slide, né? Já. O Tem negócio alguém já- aí? Não, só veio eu aqui. Nossa, que triste. Só tem você na sala, É professor? melhor sim, pô. É melhor do que vir só um. É, realmente, Só melhor. na sala, velho. É porque vai ter lockdown, não vai? Vai ter lockdown, mas não para as escolas. Não sei não se para a escola vai ter. Não saiu não que vai ter para a escola. Fiquei sabendo que vai, hein? Será? Não sei. Sei lá. Esse cara aí não, mano. Não escuta esse cara aí não. É meio complicado, né, gente? Porque o professor ainda tem a desculpa, né, entre aspas, que vai dar aula online. Então ele recebe. O triste é para as pessoas que trabalham, por exemplo, na limpeza, pessoas que trabalham na monitoria, Venda. que aí a pessoa vai ficar tipo. Mas tá cheio de Covid, né? Engraçado, Tá explodindo. Tá o explodindo. lockdown vem, mas aqueles carinha que trabalham na Energisa, lá na água, eles podem sair, né, para mandar conta pro povo. Mas assim, a questão, o problema principal de você fechar é porque algumas funções elas vão ficar inativas, como por exemplo, a gente tem funcionários da escola que trabalham monitorando os alunos, né, monitorando a escola. Sim? Não. E ali tá para cima. Pedi para colocar mais baixo. Eu até virei. Assim, atrapalha, né? Principalmente se você usar o fundo branco, né? Por exemplo, se você projetar o fundo branco aqui. Vou trocar e dar um jeito do Datashow apontar para ele, porque o Datashow está apontando lá em cima na câmera. Só um pouquinho, tá, gente? Então, você tem que pensar assim, ó, se você fecha a escola, gente, por causa de lockdown, por causa do Covid, seria razoável, mas o problema é, você vai ter que demitir muita gente, então a escola tem que pensar nisso também. Você imagina só, né, a gente tem o seu Maurício, o Wilson, a Angelina, das pessoas que eu lembro o nome, né, que eu tenho mais contato. O senhor tá falando, tipo, em questão que tem gente que não tem condições para dar aula online, por isso dá presencial? Tipo isso? Não, não é isso. Não é isso. São pessoas que não dão aula, são pessoas que trabalham como suporte da escola. Entendeu? Tá, Por exemplo, a gente tem um exemplo da mãe da Bárbara, que trabalha aqui na escola. Aí, se você pega, por exemplo,
A mãe da Bárbara. Aí a escola Mas disse, mesmo em lockdown ela trabalha. não, eu tô entendendo, eu entendo. Mas, por exemplo, sua mãe trabalha, mas outras pessoas não vão trabalhar. E aí, querendo ou não, para a escola, para o comércio em si, essas pessoas que não vão estar trabalhando, geralmente são mandadas embora. E isso é triste, né? Então, assim, por isso que tem que ser algo bem pensado. Se for fazer lockdown, tem que ser algo bem planejado, porque senão você acaba demitindo muitas pessoas, não resolve o problema. Por isso que é muito importante, gente, não saiam de casa. Se precisar sair de casa, usem máscara, passem álcool em gel, se cuidem, porque, querendo ou não, o que acontece? Algumas pessoas pegam uma doença, ficam mal, outras morrem. Algumas outras pessoas só pegam a doença e passam para frente, né? E isso gera o caos. É, porque tem gente que é assintomática e não sabe que tá com Covid, e aí, sabe? Pois é, então a gente tem que refletir bastante sobre isso, porque não é só você pensar assim, eu tô de boa, para mim tanto faz, mas tem que pensar no outro, né? Porque assim, como eu mencionei para vocês, se hoje, por exemplo, a escola fechar e eu ficar sem trabalhar, seria muito triste para mim, tá? Isso é muito ruim. Imagina só, eu ser demitido hoje, lascou geral. A minha sogra trabalha com restaurante. Se fecha o restaurante, para trabalhar com entrega é complicado. Porque os caras atrasam a entrega, aí o serviço fica ruim, fica mal falado. Então tem todo um contexto, tá, gente? Mas vamos focar aqui na dilatação anômala da água, tá? Estou falando isso para vocês, porque às vezes a gente acha que é tipo, de qualquer jeito, ou a gente acha que é frescura das pessoas, mas não é, tá? A gente está vendo aí todos os dias mais e mais casos de pessoas com Covid. Graças a Deus. Se eu peguei, eu sou assintomático, então, pelo menos na que eu peguei, mas eu acredito que eu não peguei ainda. Espero que eu não venha contrair esse vírus, se Deus quiser, tá? E aí eu tô falando essas coisas para vocês, só para a gente ter um pouco de consciência, de consideração também com o outro. Não pense só assim, a minha família tem condição de se manter, então que se lasque o outro, tá? Não pense assim, tá, gente? Fala, Bárbara. O senhor viu que o marido da prefeita tá com Covid internado lá em Cuiabá? E aqui faleceu 180 alguma coisa de pessoas que não tá tendo leito e tá um caos. Em questão de leito, desde criança o hospital nunca teve leito para nada, ainda mais agora. Então o hospital nunca teve leito para quase nada. Então toda vez que dá um surto grande de alguma doença, nunca vai comportar, nunca vai ter leite suficiente. Mas aí a gente precisa ter consciência de que, nesse caso, é uma questão mesmo, assim, nossa, individual, né? Eu não quero contrair, não quero que ninguém da minha família contraia, não quero que vocês contraiam, então a gente tem que se manter seguros, tá? Então, tentem se manter seguros, tá, gente? O máximo possível. Vamos lá para as questões aqui. Nossa primeira questão, nosso primeiro exemplo em relação à dilatação da água, diz o seguinte, ó. Analise as afirmações a seguir. Primeira afirmação, a elevação de temperatura acarreta aumento na distância média entre os átomos de um sólido. Por isso, o sólido se dilata. Isso aqui, de fato, é verdadeiro, tá? Vocês devem ter estudado em química, por exemplo, que quando a temperatura aumenta, as moléculas de uma determinada substância começam a se distanciar uma da outra. E, por conta disso, o volume aumenta. Principalmente quando nós estudamos os gases. Em física, nós vamos estudar os gases mais para o meio do ano, tá? Acho que a partir do final da segunda apostila, da apostila 6, que vai ser nossa próxima apostila, ela vai tratar desse conteúdo, tá? Então, específico para gases, mas aqui a gente já pode entender que sim, a elevação de temperatura acarreta o aumento da distância média entre os átomos de um sólido, tá? De um sólido. Lembre-se que a água, que é o conteúdo que nós estamos estudando agora, no modo geral, a água em si, a gente trata ela como líquido, tá? Só quando ela congela é que a gente trata ela como sólido.
Segundo, os ventos podem ser causados pela variação da densidade de ar entre as camadas aquecidas. Bom, de fato, isso aqui é verdade também. Para quem já assistiu o Jornal Nacional, por exemplo, principalmente quando vem as frentes frias, você vai ver ali a moça do tempo, a pessoa que cuida do tempo, falando justamente isso para a gente, né? Que por conta de uma mudança na massa de ar quente e fria, há então o aumento da velocidade dos ventos na nossa atmosfera. Tá? Isso é verdade. O que acontece? Deixa eu poder gesticular com vocês. Acontece o seguinte, ó. Você tem a massa de ar, vamos supor que essa minha mão aqui seja massa de ar quente e essa aqui é fria, tá? Vamos fazer o contrário, fria e quente. Como a densidade do frio, da massa de ar frio é pesado, né, é mais densa do que a do quente, então o que acontece? A do quente sobe e a fria desce. Essas mudanças do sobe e desce do ar fazem um aumento na velocidade do vento, tá bom? Só para aumentar isso aí com vocês, para vocês terem consciência disso aí. Vamos para a terceira afirmação. Quando aquecemos um anel, ou de um modo geral, uma placa que apresenta um orifício, que a gente viu na questão da aula passada, verifica-se que, com a dilatação da placa, o orifício também tem suas dimensões aumentadas, dilatando-se como se o orifício fosse feito do mesmo material da placa. Em outras palavras, a gente poderia pensar assim, ó, imagina que a gente tem um anel igual esse que eu estou desenhando aqui para vocês, tá? Imagina ainda que está aqui preenchido. Essa parte do meio é um buraco mesmo, tá? O que acontece? Quando esse material dilata, gente, ele aumenta de tamanho, ó, porque ele aumentou aqui de tamanho, o que vai acontecer? O seu orifício também vai aumentar. Apesar de que, intuitivamente, o nosso cérebro quer imaginar o seguinte, que aqui dentro, deixa eu pintar de outra cor, amarelo, ó, a gente acha que aqui dentro o anel deveria fechar. E uma consequência do material, da dilatação dos sólidos, é que ele não vai dilatar, tá, gente? Fechando o anel, sempre abrindo o orifício do anel, tá? Aumentando aqui tanto a parte aqui de vermelho, quanto a parte de amarelo também vai aumentar, mesmo que ali não tenha nada, tá? É um efeito colateral da dilatação dos sólidos. Então, a terceira afirmação também é verdadeira, tá? De acordo com o que vocês podem ver aqui, ó, a quarta é falsa, mas deixa eu explicar para vocês por que ela é falsa. Ó. Quando a temperatura da água é aumentada de 0 a 4 graus Celsius, o volume permanece constante. Falso, porque a gente acabou de verificar que o volume entre 0 e 4 aumenta. Ele diz que se a temperatura crescer acima de 4, vai dilatar normalmente. Bom, é falso porque não permanece constante, tá, gente? Entre 0 e 4 também vai aumentar o volume, ó, como vocês podem ver no gráfico que eu estou mostrando aí para vocês, ó, nesse gráfico aqui. Ó. Deixa eu conectar o mouse, ó. Entre 0 e 4, o volume está aumentando. Ó. O volume aumentou. Se ele estivesse diminuindo, então ele teria que fazer isso aqui, ó, para baixo, tá? Não é o caso dessa questão. Alguma dúvida? Tranquilo até aí, né, gente? Muito bom. Show, 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 show. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui. Tem duas pessoas online aqui. Tem uma tal de Miley Kirari. Vocês conhecem? É um de vocês? Esse nick? Lá na Twitch? Então, tranquilo. Então, vamos lá. Se tiver aí na Twitch, qualquer dúvida, você pode mandar aí no chat aí, que os meus alunos aqui vão tirar dúvidas de vocês. O Lucas tira dúvidas de vocês. Eu vi o Lucas se esconder debaixo da mesa aí. Então, gente, voltando aqui, vamos pegar outro exemplo. Deixa eu pegar um exemplo aqui um pouco mais complexo. Se eu achar aqui de novo aqui a tela, porque é tanta coisa aberta ao mesmo tempo que eu às vezes me perco. Novamente, a gente vai pegar outra questão aqui da tarefa complementar, tá bom?
Criar uma questão nova. Ver se eu consigo colocar aqui. Ver se eu sou bom mesmo aqui, ó. Aí, deu, né? Quase. Ficou só um pouquinho aqui fora, mas não tem problema não. Acho que dá para entender. Essa questão também é parecida com a outra, a gente analisar as alternativas que são verdadeiras, tá? Vamos para o enunciado da questão. 2 termômetros de vidros idênticos, um contendo mercúrio e o outro água, que ele indicou pela letra M e a letra A, foram calibrados entre 0 e 37 graus Celsius, obtendo-se as curvas M e N aqui da coluna, da altura da coluna de líquido em função da temperatura. A dilatação do vidro pode ser desprezada nesse contexto, tá? Observe que a altura está em milímetros e a temperatura está em graus Celsius. Considere as seguintes afirmações. Ó. O coeficiente de dilatação do mercúrio é aproximadamente constante entre 0 e 37 graus Celsius. Ó. Então, nós vamos observar o seguinte. O mercúrio é esse carinha aqui, ó, o N. Tá vendo que ele subiu praticamente numa reta? Visualmente é uma reta. Concordam comigo? Toda vez que a gente tiver uma reta, a gente pode, então, dizer que, nesse caso, o coeficiente de dilatação vai ser constante, porque ele não sofre mudança no seu valor. Então, a primeira afirmação, ela é verdadeira, tá? Segundo, se as alturas das colunas forem iguais a 10 milímetros, ou seja, aqui, ó, a altura vai ser igual a 10 milímetros, e isso vai corresponder a esse valor aqui, tá? E na água vai corresponder a esse valor aqui, ó. Vamos ver o que está pedindo. O valor da temperatura indicado no termômetro de água é o dobro da de mercúrio. Bom, a gente pode verificar que essa é falsa. E por que ela é falsa? Ó? O dobro de 5 é 10. Nesse caso aqui, ó, é 15. Então é falso. Entenderam? Entenderam, pessoal? Por que é falso? Porque se for o dobro tinha que ser 10, tá? Só que deu 15. Se você observar no gráfico, ó, o valor da coluna de mercúrio é 5. A temperatura é 5 graus Celsius, tá? Usando o mesmo valor aqui, ó, de 10 milímetros. Mas o de água, ó, deu 15 graus Celsius para poder subir aqui 10 milímetros. Ou seja, 5 não é... O 15 não é o dobro de 5, tá bom? Então é falso. Para dar o dobro, aqui teria que ser 10. Tá bom? Alguma dúvida? Não. 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 Beleza, vamos fazer outra aqui. Então, continuando, vamos para o item 3. No entorno de 18 graus Celsius, vamos lá, 18 graus Celsius, pessoal, vamos pensar no seguinte, ó, de 15 para 20, deixa eu até limpar isso aqui, ó, esse risco aqui, para ficar mais limpo aqui, ó. Ó, de 15 para 20, tem 5 unidades, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, o 18 está aqui no meio, ó. O 18 está entre o 20 e o 15, tá bom? Então, por volta desse valor, você vai observar que na água, ó, esse valor aqui está em 15, e no mercúrio está um pouco maior do que 30, tá? Está uns 33, 32, 33 milímetros de altura, correto? Aí a pergunta, na verdade, fica o seguinte, ó. No entorno de 18 graus Celsius, o coeficiente de dilatação do mercúrio e o da água são praticamente iguais. Dilatação do mercúrio, o coeficiente de dilatação do mercúrio e da água são praticamente iguais, tá? Vamos olhar aqui no gráfico, ó. Se você observar... Aí, sim, é um detalhe importante, tá? A gente não pode analisar
olhando simplesmente para o gráfico e pensar assim, não tem nada a ver, não são iguais nunca, né? Aí a gente tem que ver o porquê que pode ser que seja igual. Qual é a afirmação para a gente poder dizer que, nesse caso, elas são iguais, tá? Então, o que a gente vai entender? Nesse caso aqui, gente, a dilatação que a gente tem que observar é em relação à inclinação do ponto, ó. Vocês vão observar que a inclinação é praticamente a mesma. Então, dizer que no contexto de gráficos de dilatação ou contração de sólidos, tá? Nesse caso de líquidos, né? Se o gráfico tiver a mesma inclinação, então eles são praticamente iguais, tá bom? Isso significa dizer que eles têm que formar retas paralelas. Como a dilatação da água não forma uma reta, mas forma sim uma curva, a gente vai analisar no ponto se existe uma inclinação parecida. Se a inclinação nesse ponto for parecida, ó, então a gente pode deduzir que eles são praticamente iguais. Por isso que a afirmação 3 também é verdadeira, e aí a letra C é a resposta correta, tá bom? Então, vamos lembrar. Variação, gente, só para a gente recapitular o que a gente estuda em matemática, que a gente estudou no passado, nas aulas de função do primeiro grau, do segundo grau, e funções exponenciais, etc. Tá? Quando a gente tem um gráfico de uma função, dada uma curva, deixa eu fazer uma curva aqui, ó. Pegar uma curva aqui, ó. Ó, dá para fazer curvas, velho. Vamos pegar mais ou menos aqui, tá? Se eu analisar um único ponto aqui em questão, ó, vamos analisar esse ponto aqui. Então, a reta que nós chamamos de reta tangente, a inclinação, variação é dada por essa reta que toca nesse único ponto aqui, ó, em questão. Então, a inclinação não é da inclinação da curva, mas da reta tangente nesse ponto. Lembre-se que a gente estudou a variação como sendo a variação de qualquer coisa é o ΔY sobre o ΔX. No caso de velocidade média, que a gente estuda lá na mecânica, que a gente estudou no passado, esse Y aqui é substituído pelo S e o X pelo T. Então, fica ΔS sobre ΔT. Então, a variação de qualquer coisa em relação a uma outra grandeza é a diferença dos valores. E essa diferença, quando os pontos têm a mesma inclinação, ó, se você quiser usar, por exemplo, o teorema de Tales aqui, você poderia analisar isso como um triângulo, ó. Como um triângulo. Deixa eu pegar um triângulo aqui retângulo, como um triângulo retângulo. Então, você vai verificar. Vocês têm como inverter? Não tem como inverter, rapaz? Girar horizontalmente. Tem? Ah, moleque. Ó, ele vai formar um triângulo e aqui também vai formar um triângulo. Vamos ver se dá para, se eu vou acertar aí. Ó, eles vão formar dois triângulos semelhantes. E se você usar o teorema de Tales para triângulos, você vai chegar na mesma afirmação, tá bom? Dúvidas? Não, professor. Não. Beleza. Olha o cara aí comentando aí, o Enelu. É algum de vocês, o Enelu, ou é da Twitch mesmo? Então, seja bem-vindo aí ao canal. Venha aprender física aqui. Qualquer coisa, manda mensagem aí que meus alunos eles são tão bons que eu vou tirar dúvidas de vocês. Eu vou deixar com a Bárbara para tirar dúvidas de vocês. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer mais uma questão. Observe que eu estou fazendo essas questões lá na plataforma, tá bom? Daqui a pouquinho, vou passar a tarefa para vocês fazerem as duas da dilatação anômala da água, tá? Deixa eu pegar agora da aula tarefa complementar. Professor, essas contas de dilatação, essas coisas, tem fórmula para ela? Ou é só pensar, né? Tem. A gente viu na aula passada. Lembra que antes do intervalo a gente fez 2 exercícios de dilatação? Sim. É aquela fórmula lá. Eu coloquei lá na Twitch também, só para zoar mesmo.
Mas tá lá. Aí se tiver alguém assistindo, assiste aí. Vai que eu ganho um inscrito lá na Twitch, né? Tô dando pra ver nossas vozes, mano. Vai que eu ganho um follow aí e consiga upar a minha conta. Que eu preciso de 50 a 75. Então, se eu ganhar um follow aí, é melhor. Eu já tenho 45 seguidores, faltam 5 por 50. Fazer especial de 50 inscritos. Vamos agora aqui para o próximo exemplo, pessoal. Tá, deixa eu pegar aqui, deixa eu limpar isso aqui. Então, essa questão aqui, vocês podem encontrar essas questões lá na plataforma ou no caderno de exercícios, também tem, tá? Eu vou fazer um vídeo, eu já combinei com o pessoal do primeiro ano, explicando o material, porque tem muitos alunos que não entendem o material. Lembra do ano passado, quando vocês começaram a usar esse material diferente, que é diferente do ensino fundamental? Pois é, aí eu vou fazer uns vídeos, vou aproveitar e explicar um pouco do material para vocês também, tá? Vocês do terceirão, do segundo ano. Vamos lá. Então, essa questão diz assim, ó. João esqueceu uma garrafa de refrigerante no congelador de sua geladeira. Quando se lembrou, abriu o congelador e constatou que a garrafa havia sido rompida. Notou que isso ocorreu porque o líquido apresentou uma dilatação mais acentuada que o recipiente. Entretanto, pensou que esse fato era um contrassenso às regras da física, pois corpos, ao serem resfriados, se contraem, ou seja, diminui, tá? Eles não se dilatam. Esse é um pensamento comum. Mas, para os líquidos, isso não é verdade. A explicação para o rompimento da garrafa, esse rompimento aqui, é dado por qual regra, né? Vamos lá. Letra A. A água contida no refrigerante, ela é uma mau condutora de calor. Irá se resfriar muito tempo depois do vidro. Então, isso aqui é falso, nada a ver com condutividade de calor, tá? Condutividade de calor é a característica de uma determinada substância de ceder ou absorver calor de um outro corpo, tá? Nesse caso, não vai influenciar na questão da água dilatar mais rápido do que o vidro, por exemplo. Então, não é isso aí. Item B. O vidro que compõe a garrafa se contraiu menos que a água contida no refrigerante. Ora, se o vidro se contraiu menos que a água, então, nesse caso aqui, tá? Se ela se contraiu menos, então não faria sentido romper, né? Já que ele contraiu menos que a água. A não ser que ele tenha se contraído muito menos que a água do ponto de vista físico, tá? De diminuir seu tamanho muito, muito menos que a água. Eu sei que essa palavra muito menos não existe, tá? Mas só para enfatizar. Mas é falso, tá, gente? Isso aqui não é porque ele se contraiu menos. Letra A. Letra C. A água do refrigerante, ao ser resfriada próximo de 0 graus, ela se dilata. E é justamente isso, né? Não só porque está marcado aqui, mas é justamente esse o tema da nossa aula. A água próximo de 0 graus, entre 4 e 0 graus, para ser mais preciso, ela sofre um efeito de dilatação ao invés de contrair. Então, letra C é correta. Vamos ver porque as outras são falsas. Ó. A água, por ser menos densa que o líquido, tende a ocupar porções superiores do recipiente, favorecendo seu rompimento. Falso porque isso não significa que por ela estar em cima ela vai romper, tá bom? Letra I. O gelo atua como uma cola no vidro e, ao se movimentar, favorece o rompimento. Essa aqui é aquela questão bem zoeira mesmo, né? Esse item aqui é bem zoeira. Tipo assim, cara, se você marcar isso daqui, você tem que perder mais pontos ainda do que qualquer outra questão que você marca, porque não tem nada a ver. E aí, Jaivona tá online lá na Twitch, lá. O Ripper. Tudo tranquilo? Olha só, então a gente já fez aqui mais um. Professor, Oi. quando, tipo, a água chega a congelar, o gelo fica na superfície? Sim, tem isso também. O gelo vai ficar na superfície. A parte congelada tende a subir, porque o gelo é menos denso do que a água líquida, tá? Por isso que gelo comum, gelo de água comum, tá? Não estou falando de gelo seco, de nitrogênio, de qualquer outra substância, tá?
Eu estou falando da água comum. O gelo que você pega a água e congela, ele é menos denso do que a água líquida. Por isso que quando você coloca os cubinhos de gelo na água, esses cubos de gelo ficam flutuando na água, porque ele é menos denso, tá? Entenderam? Como o nosso horário já são 11h25, ou melhor, são 10 horas, nosso horário acaba 11h25, eu vou estar passando agora para vocês as duas atividades lá na plataforma para vocês fazerem, tá? É para fazerem, porque eu vou conferir quem fez. Vocês têm 25 minutos para fazer esses dois exercícios, tá bom? Beleza. Vou mandar agora para vocês e fazer agora. São duas questões, são objetivas. Leiam atentamente, tentem fazer direito, tá? Não façam de qualquer jeito só para terminar, tá? Que vai ser importante para a pontuação de vocês no final do bimestre. Deixa eu mandar aqui. O título da atividade vai ser atividade número 11, tá? E já tem 10 atividades para trás, tá, gente? Não esqueçam de fazer, porque senão não vai ser muito legal para vocês não perder essas atividades, tá? Só um minutinho que já chega aí para vocês. E outro detalhe, viu? Plural, tarefa mínima. Acessem e façam, tá, gente? Deixa eu filmar aqui. Qual que é o negócio, o link lá para mim seguir o senhor lá? twitch.tv/Kennedy Valente. Vou mandar no chat. Só digitar Kennedy Valente, que é o único que É. existe, Kennedy Valente. Pronto, esse bonitão aí. Enquanto isso, eu vou mandar aqui a atividade para vocês. Caderno 5. Aula 11 do setor B, né? Eu vou lá embaixo pegar selecionar a aula 11. No dia que quiser abrir, né? Matemática, o próximo é física. Aula 11 do setor B, ó. Dilatação anômala da água. Clico aqui. Salvo. Aplico o filtro e seleciono as duas questões que estão aqui para vocês fazerem. Questão 1, questão 2. Agora é só enviar para vocês. Professor do céu, tem que te dar um dia para fazer tudo em suas atividades. Gente, vocês deveriam fazer todos os dias, porque aí não acumula. Vocês deixam para fazer depois. É verdade, é verdade. Tá? Esse é um detalhe muito importante. Ó. Por isso que desde o ano passado, para quem estudou comigo aí faz tempo, desde quando vocês têm aula comigo, eu sempre falo, gente, façam a tarefa do dia. É 1, 2, 3, 4 atividades no máximo. Então, se você fizer no dia, não acumula. Ah, eu vou deixar para fazer final do bimestre. Aí tem 500 questões para você fazer. Aí é complicado, né? Muita questão, aí é complicado mesmo de fazer, tá? Então, vamos lá. Peço vocês que acessem lá para fazer.
Eu vou botar aqui o microfone. Qualquer dúvida, vocês me chamam, tá? Eu aguardo vocês para mais tarde, tá bom? Qualquer coisa, vocês me chamem, eu tiro as dúvidas, esclareço para vocês aí.
E aí, Bárbara, fala aí. É, só na paz, Bárbara. Ô, professor, Oi. o Kenzo viu que o senhor tava fazendo live. Ele só não entrou porque tá em aula, ele falou. Ah, ele... Ah, é verdade, ele tá me seguindo, né? É, eu pedi pra ele seguir. É isso aí, tem que compartilhar mesmo. Eu vou fazer live de Minecraft, que no instante eu vou conseguir os inscritos. Você vai ter mais inscritos. Com certeza, Minecraft é Se eu fizer vida. live de Minecraft, eu assisto, hein, professor? Vou fazer, vocês vão ver. É triste quando você morre no Nether e perde todos os seus itens, sabia disso? Por isso que eu sempre É só deixo o você negócio usar. aqui. Tem um comando que você usa, é Keep Inventory. Calme, né? Keep Center, alguma coisa assim. Ah, pra não perder o inventário, você tá querendo dizer? Tem alguma Ah, coisa isso aí você não precisa nem digitar, é só você, quando você for criar o mundo e ativar, habilitar essa opção. Ah, é porque agora tá no. Como é que chama? Só que se habilitar o chat ou alguma coisa assim, você não vai poder ganhar conquistas. Se tiver. Sério? Aham, eu acho que é. Eu não lembro. Não tenho Não, certeza. pelo menos dá até 1.15 que eu joguei, não é assim, não. Eu jogo no Xbox, Minecraft, é top. Ah, tá, então é Eu perdi diferente. meus itens ontem. Eu caí na lava. Ô Luiz, eu tenho o Rocket League, mas eu nunca joguei. Nunca nem abri pra você ter ideia. Eu só adquiri lá na Epic Games. Rocket League? É, foi de É? graça. É legal. Eu joguei um pouquinho, mas no controle não é tão bom. Quer dizer, O não sei controle é jogar. bem melhor do que no teclado. Não sei Entre jogar aspas. Rocket League. Cara, eu me acostumei a jogar no mouse e teclado, que eu vou falar pra você, viu? Jogar no controle, porque eu jogo mais jogo de tiro, né? Joga GTA, Não, mas Sands, aí é e bem faz melhor no os PC mesmo. códigos. Ah, não tenho paciência não pra jogar GTA. Tem um jogo de graça essa semana, vocês já pegaram na Epic Games, o de graça? Qual que é? Não. O The Fall, mas eu nunca joguei também. Eu nem tinha ouvido falar, mas tá de graça. Então, como diz o ditado, de graça tem injeção na testa. Eu vou Peraí, o pegar quê? até injeção na testa. Eu vou pegar o meu agora, vou ver se eu consigo pegar. Faltam 10 minutos para acabar a aula aí. Eu vou lá pro primeiro ano. Fortnite, vocês jogam? Eu sim. Eu nunca joguei, cara. Eu instalei uma vez, mas tive Cara, paciência. nova temporada. Tá legal. Só isso que eu tenho a dizer, não tenho. Mas Minecraft é melhor. Faz tempo, hein? Eu instalei o Minecraft aqui, mas nunca joguei depois que eu instalei. Ah, 1.16 eu acho que eu nunca nem. Eu só entrei uma vez, mas nunca joguei. A última atualização do Minecraft, acho que foi a atualização do Nether. Não, Gervona. A do Nether foi a penúltima. A última foi a das estalactite, estalagmite e uns novos biomas. Ah, nem uso É, isso. do Nether. Tem a ilha de cogumelo. Olha minha Epic Games aí. Tá preto o negócio. Professor, eu tô tentando entrar na conta aqui, só que Eu também tenho o Tem que aplicativo da criar Epic uma, Games. né? Ela fica me mandando notificação. 25 pedidos de amizade. Ou qualquer. Depois vocês mandem o convite para mim, ó. Como que faz aqui? Solicitação de eu tô tentando amizade? entrar aqui na conta do Twitch aqui, só que eu tô tentando cadastrar com o Facebook. E eu esqueci a senha do meu Face. Ah, gênio. Gênio. Não sei que aconteceu, mas eu esqueci. Pedido de amizade no Fortnite, você tem que entrar no jogo, não é aí na Epic Game, não. Não, mas na Epic tem como você mandar pela Epic, entendeu? Sem ser pelo jogo. É, eu não sei de nada, não. Tipo, não tem na Steam que você faz amizade na Steam? Tem como fazer na Epic também.
Minha Steam, eu comprei uns jogos bem baratinhos de R$ 2, só que eu não tive coragem de jogar. Não. Haja Jogo de paciência. R$ 2? É tipo, joguinho de plataforma. Limbo, Dragon City, não, peraí, deixa eu ver qual que é o nome. Eu ainda tenho R$ 5. Eu tenho R$ 5. Se tivesse um jogo baratinho, eu ia comprar, mas mais barato tá 19 e pouco. Pode, tranquilo. Já tá encerrando a aula mesmo? Era bom pagar R$ 10, conseguir 5 jogos de PS2. 10 por 5. Aí você vai testar, não pega nem 2 deles. Mas hoje em dia você pode, se você tiver um PS2 desbloqueado, né? Você pode baixar no pendrive e jogar. Mas é a minha preguiça de jogar no PS2 agora tá. Os controles estragam demais. Pô, não consigo entender por que esses jogos são tão caros, né, velho? Tá vendo aqui Battlefield 1, Revolution, R$ 200. É louco. Revolution, então quer dizer que é algum pacote. Tipo, é o jogo mais alguma coisa. Mais um negócio de arma, essas coisas. Por isso que é mais caro. Mas eu acho que Battlefield tá de graça, só que no Xbox. No Game Pass. Então provavelmente deve estar disponível também no PC, né? Se não quiser lá. O 3, o 5. Um é top. E o 5 também. O 5 é popular. Cara, eu tinha no meu PS3 um monte de jogos, uns 70, 100 jogos. Mas não joguei quase tudo. PS3. Tinha 70 e jogou 10. Uhum. Não, aí eu jogava antes, mas aí eu dei pro meu filho, aí ele levou pro Acre. O Acre? Você Ele foi mora no fazer Acre. no Acre? O que ele foi fazer no Acre, quer dizer? Ele mora no Acre. Ai, que sono, hein, cara. Lá que você falou que tá seu carro? Foi, bati o carro lá no Acre. Saí daqui e vai bater o carro no Acre. Mas você levou pra lá, né? Ou comprou lá? Não, eu fui daqui pro Acre. E por que não trouxe ele de volta? Eu trouxe, pô, tá aqui comigo. Tá. Eu não sabia, né? Nunca te vi com ele. Faz 1 ano que eu bati o carro, pô. Professor. Aquele negócio lá da briga. Agora eu lembrei. E ele tá morando com quem lá no Acre? Com a mãe dele. Bom, pessoal, vou encerrar aqui a gravação, tá? Espero que todos tenham conseguido fazer as 2 questões que estão lá. Aí vocês estão liberados, não sei se vocês vão ter aula depois aqui. E aí, até semana que vem, viu? Até terça-feira. Falou. Ou qualquer coisa em qualquer live aí que eu estiver fazendo. Tchau. Falou. Tchau.